Olá, boa tarde para você que acompanha o Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e vamos falar um pouco sobre os dados divulgados agora há pouco pela Secafé sobre o número de exportações de café no Brasil referentes ao mês de agosto. Está aqui comigo o presidente da Secafé, Márcio Ferreira. Tudo bem, Márcio? Como vai? Seja bem-vindo. E Rafaela, tudo bem? É um prazer com vocês de mais uma vez aí. Notícias Agrícolas sempre presentes no nosso agro. Márcio, 3,7 milhões de sacas de café exportadas e fechamos o mês de agosto, podemos dizer aí, com um recorde histórico de exportação, é isso mesmo? É correto. Recorde de exportação, com destaque para o Robusta, um volume de 924 mil sacas para o mês de agosto. O Arábia também um volume expressivo, de 2 milhões 486 mil. Solúvel, mantendo os números tradicionais, assim, uma pequena queda de 318 mil sacas, mais um número recorde e mostrando a força, a pujança das exportações do Secafé, dos seus associados, vamos dizer, em frente a tantas dificuldades, principalmente as dificuldades logísticas que a gente tem enfrentado. Né? Com relação, né, a essa questão da logística, né, o que vocês trouxeram nesse relatório, o que vocês perceberam de fato das dificuldades nesse mês de agosto? Nós tivemos aí, de um total de 287 navios, 197 sofreram alterações ou atrasaram suas escalas. Isso dá 69% de, vamos dizer assim, de falta de precisão no cumprimento da meta original. Isso, obviamente, agrega custos, adiciona custos absurdos, faz com que o exportador tenha que arcar com esses custos e também o cliente, porque ainda que nós performemos bem em relação ao recorde, ficar café sem embarcar, e a gente acredita que alguma coisa em torno de 500 mil sacos ficaram para trás, isso obviamente gera custo e um transtorno, né, que é contínuo já há bastante tempo que a gente vem sofrendo com isso. Outro ponto levantado, né, destacado aí no relatório foi a questão do canéfora, né, que mais uma vez vem conquistando aí o seu espaço. Como que está esse comparativo de fato com a arábica? Como que está essa movimentação desses cafés? Os canéforas, eles vêm, primeiro, em função dos problemas na produção do Vietnã e da Indonésia. O Brasil vem, obviamente, ocupando esse espaço deixado por essas outras origens. A gente sabe que existe uma acentuada melhora na qualidade dos cafés canéforas brasileiros, o que, obviamente, tem atraído bastante atenção do mundo. O cumprimento, inclusive, dessa diversidade que o Brasil tem e das legislações que estão entrando em vigor, principalmente a legislação europeia, né, em relação ao IUDR, a não de florestamento, oportuniza ao Brasil ampliar a sua participação, apesar dos desafios, tanto para o produtor, para o exportador e para o cliente lá fora. Como que está essa relação do Brasil, de fato, diante da oferta, né? O relatório também apresenta isso, que o Brasil vem ganhando aí um espaço, né, na oferta, de fato, das exportações. Isso, a gente observa bastante um aumento substancial por parte da Europa, né? Ela vem aumentando bastante a participação. A Europa comprou mais de 53% arredondando em relação ao ano passado. Isso, obviamente, também é antecipação em função da nova legislação que entra em vigor para cafés consumidos a partir de 1º de janeiro. Então, eles estão antecipando já as exportações nossas, prevalecendo o fato de que o Brasil, pelo seu Código Florestal, está mais avançado em relação às outras origens. Existe realmente esse aumento de demanda e os canéforas, ele é uma ação contínua que eles continuarão sendo incrementados nos blends dos cafés arábicas a nível mundial. E como a produtividade do canéfora ela é bem maior do que a do arábica, obviamente que o arábica tem sempre o seu lugar e vai continuar crescendo também. Esse aumento de consumo no mundo ele passa por um aumento maior na participação desses canéforas. Legal, Márcio. E como que fica, né, então, aí a expectativa para os próximos meses com relação ao mercado cafeeiro após, né, esses dados divulgados, após esse levantamento feito pelo Secafé?
Expectativas são muito boas, a gente entende que a gente vai manter esse quadro de performance com novos recordes ou perto de recordes mês a mês. Devemos terminar o ano calendário com um volume expressivo e, obviamente, recorde de exportação histórico, é o que tudo indica. Ao mesmo tempo, nos preocupa mais para frente a condição climática, uma vez que a gente está vivendo um período de longa estiagem, várias regiões cafeeiras não vêm chuvas ou muito pouca chuva nos últimos 130 dias, mas ao mesmo tempo a gente entende que esse período de colheita que nós atravessamos também não é um período de muita chuva, mas seria bom se tivesse chovido um pouco mais, e contamos que a partir do dia 20, 25 de setembro, principalmente no mês de outubro, tenhamos as chuvas que favoreçam as floradas e o desenvolvimento dos grãos daí para frente, pedir a Deus que não tenhamos nenhuma intempérie com relação à falta de chuva daqui para frente. Mas, para a gente finalizar, foi um ano, né, estamos vivendo um mercado aí volátil, né, as preocupações de fato, não só com a logística, mas também com o clima, né? Então, o relatório, né, esse mês de agosto, foi uma surpresa ou era algo de fato esperado aí, né, com relação às exportações? Não, já era esperado. Como eu te disse, se não fosse para a logística, talvez tivesse, inclusive, um volume maior, assim como é esperado uma performance melhor, porque, Rafaela, é importante a gente notar que nós estamos vivendo preços recordes. Por exemplo, pela primeira vez, ou pelo menos nos últimos 17 anos, nós tivemos os preços dos canéforos mais caros do que o arábica. E tanto no caso da nefra quanto na arábica, a rentabilidade para o produtor é muito boa, faz com que ele possa investir mais na lavoura, obviamente sabendo das dificuldades climáticas que está tendo, mas dá a ele condição de investir e, como eu disse, em condição climática voltando sendo favorável, as perspectivas para o Brasil são muito boas. Então, já os primeiros meses, desde a entrada da safra, já esperávamos um bom volume de exportação. Continuamos com esse pensamento que vamos manter, seguir aumentando o volume em relação aos meses iguais dos anos anteriores, mas ao mesmo tempo com esse desafio, logística e condição climática. Maravilha, Márcio. Eu agradeço então a sua participação. Seguimos aí atualizando sobre o mercado cafeeiro e conto com a sua participação outras vezes aqui com a gente. Tá bom, um prazer estar com vocês e um grande abraço, boa semana para todos. O relatório completo do Secafé você já consegue ter acesso no portal do Notícias Agrícolas. Até a próxima. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.